Graças e paz, meus irmãos. Uma alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez. Hoje, desde manhã, tive o privilégio de poder compartilhar a palavra aqui no culto da manhã e também na IBD, na abertura da Escola Bíblica Dominical. Bom ver os irmãos presentes de manhã e agora à noite também. Ver talvez outros irmãos aqui que não puderam vir de manhã, estão aqui. E podemos compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor, ainda continuando nesse tema tão importante que tem a ver com a própria palavra de Deus, a importância, o lugar da palavra de Deus e o prazer que Deus quer que tenhamos na sua palavra, né? E eu tenho lecionado no seminário desde 2016, no nosso seminário, Seminário Teológico Cristão Evangélico do Brasil, CETESEB, em Anápolis. Então, desde 2016, eu moro ali no seminário e a gente trabalha com a formação dos pastores. E o nosso instrumento é a palavra de Deus. E como é bom poder ter esse privilégio, né, de aprender a palavra de Deus enquanto estudamos para ensinar, né? E Deus fala com a gente, Deus nos exorta, nos ensina, nos alimenta. Então, nós não costumamos dizer ali no seminário que não estamos ali só para ensinar. Enquanto estamos ali, estamos aprendendo com Deus, aprendendo com a palavra de Deus. Então, é um tema extremamente importante para a igreja. Graças a Deus por essa igreja que tem valorizado as Escrituras, né, nos seus cultos, pregação expositiva, na escola dominical, na estrutura de ensino, de educação cristã que nós podemos ver aqui nessa igreja. E louvado seja o Senhor por isso. Vocês têm um privilégio de pertencer a uma igreja que tem se dedicado ao ensino da palavra, ao estudo da palavra, e que vocês possam continuar progredindo cada vez mais. E sobre o seminário, o que nós pedimos é que os irmãos continuem orando por nós lá no seminário, para que Deus envie mais trabalhadores para a Seara, né? E esse ano nós recebemos ali um grupo de 14 alunos novos que vão se preparar. Alguns vão fazer só o primeiro ano, que é o curso discípulo, e depois vão voltar para suas igrejas. Outros vão continuar pensando em ministério. Então nós estamos casais, nós temos solteiros também, homens e mulheres que querem ser educadoras cristãs, missionárias. Estamos ali trabalhando no preparo deles, para que com a graça de Deus, no fim de 4 anos ou 3 anos, se for licenciatura cristã, eles possam ir para o campo missionário, irem para as igrejas, servirem ao Senhor, porque a seara de fato é grande, a palavra de Deus precisa ser propagada. Então, nós pedimos isso, que continue orando por nós ali no nosso seminário, né, e para que o reino de Deus continue avançando com mais trabalhadores. Bom, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Pela manhã, nós falamos um pouco sobre o Salmo 1, sobre o prazer na palavra do Senhor, que o justo tem prazer na lei do Senhor, e como é importante nós, de fato, temos esse prazer na palavra do Senhor. E esse prazer é uma característica do justo, que tem um coração regenerado, um coração transformado. E também vimos na EBD o lugar da palavra de Deus na história da redenção, que Deus falou desde o início, desde o jardim do Éden. Deus se comunicou ao homem, Deus se mostrou, Deus falou. Deus nunca deixou o seu povo sem uma palavra, sem uma direção, né? E Deuteronômio, nesse texto aqui, capítulo 6, é parte dessa história que Deus fala. Deus fala na história do seu povo. Então eu quero ler com vocês a partir do verso 1. Deuteronômio 6, verso 1. Diz assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, o seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno,
e para que os seus dias sejam prolongados. Verso 3: portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir estes mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também deve amarrá-la como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Verso 10. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que sob juramento prometeu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que Ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro seus filhos lhe perguntarem: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou? Vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós, quando tivermos o cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Amém. Deuteronômio capítulo 6, um dos textos muito importantes do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Um dos momentos mais cruciais da vida de Jesus foram aqueles 40 dias no deserto, onde Jesus foi tentado. Jesus teve fome, foi tentado ali no deserto, e Jesus venceu a tentação usando o quê? A palavra. E Jesus cita Deuteronômio. Então, quando Jesus é tentado, a primeira resposta de Jesus, a palavra de Cristo foi Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Deuteronômio foi citado por Jesus nas 3 respostas que Jesus dá a Satanás quando ele é tentado ali no deserto.
E o livro de Deuteronômio não foi só citado por Jesus, ele é o livro mais citado de toda a Bíblia, dentro da própria Bíblia, né? Usando o Antigo e o Novo Testamento. Ele tem mais ou menos 356 citações dentro do próprio Antigo Testamento, citando o livro de Deuteronômio. 190 citações do Novo Testamento, do livro de Deuteronômio. Então ele é conhecido como o livro da lei. O livro de Deuteronômio é uma repetição da lei que Deus estava dando agora à nova geração de Israel. O contexto em que Deuteronômio está sendo pregado por Moisés é perto de entrar na Terra Prometida, depois dos 40 anos no deserto. Agora a geração nova está ali presente, a geração que morreu no deserto ficou para trás. E essa nova geração vai entrar na Terra Prometida. Eles estão ali nas planícies de Moabe. Eles precisam atravessar o Jordão. Eles precisam entrar na terra. Falta pouco. Mas antes disso, como que Moisés para o povo e diz: o Senhor manda repetir a lei para vocês. E a lei já havia sido dada lá atrás, os 10 mandamentos, no Monte Sinai, 40 anos antes. E agora os 10 mandamentos são repetidos aqui para a nova geração. E outras instruções, outros mandamentos, outras advertências. Como que Moisés pregando para essa nova geração antes deles entrarem na terra prometida. Se você prestou bastante atenção quando nós lemos aqui, você conseguiu ver as advertências. Cuidado quando vocês entrarem na terra. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Né? São advertências importantes, como um pai que vai se despedir do filho que vai viajar a primeira vez sozinho. E ele vai ali perto do carro e fala: filho, lembra-se disso, cuidado com aquilo, olha a estrada, não corre muito, não é assim? Né? A gente dá aquelas últimas instruções, quando chegar lá avisa. Né? E Deus está dando essas instruções para Israel antes deles entrarem na Terra Prometida. E os primeiros livros que foram registrados, escritos, foram por Moisés. Os primeiros livros da Bíblia. E foram escritos exatamente dentro desse contexto, quando Deus está organizando o seu povo. Depois de Deus tirar o povo de Israel do Egito, Deus dá a sua lei escrita para o povo, registrada. Porque Deus precisa organizar esse povo, Deus precisa direcionar esse povo. E o povo de Deus precisa da presença de Deus e da palavra de Deus. O povo de Deus precisa da presença de Deus e da palavra de Deus. Por isso Deus vai com o povo no deserto, dia e noite. Deus está presente entre eles no tabernáculo. E Deus dá também a sua palavra, a sua lei. Porque o povo de Deus não é povo de Deus sem a presença de Deus e sem a palavra de Deus. É extremamente essencial para a vida do povo de Deus a presença dele e a palavra dele. O que seria de Israel? Cedo eu perguntei, se Deus não tivesse falado. Hebreus, que nós lemos de manhã, capítulo 1, fala: tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras. Hebreus nos lembra que o nosso Deus é um Deus que fala, que não deixa o seu povo na escuridão, não deixa o seu povo sem conhecê-lo. Deus se mostra, Deus se revela. O que seria de Israel se Deus não mostrasse sua vontade na sua lei? O que seria de nós se nós não tivéssemos a palavra do Senhor, a revelação de Deus? Se Deus não tivesse falado conosco, se Deus não tivesse deixado os seus estatutos e juízos, os seus mandamentos. Então, entendendo essa importância da palavra de Deus, nós precisamos entender que o povo de Deus ele deve ser fundamentado nessa palavra, edificado sobre essa rocha, aplicando os princípios dessa palavra na sua vida, que são, nós vamos destacar pelo menos 3 aqui, princípios importantes. E um deles é a centralidade das Escrituras, da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser central na vida do povo. O outro é a perseverança na palavra. E o terceiro é a significância, a aplicação da palavra. Então, no versículo 1, olhando para o texto, até o versículo 9, nós vemos a centralidade da palavra de Deus. O lugar que a palavra de Deus deve
ter dentro da comunidade, do povo de Deus, do povo com o qual Deus fez uma aliança. Está muito claro aqui que na vida do povo, no dia a dia, o povo precisava ter como algo central, importante, as palavras do Senhor. Não pode esquecer, não pode deixar de lado, não pode guardar na gaveta, não pode esquecer no templo, como foi nos dias de Josias. Só depois de uma reforma que a gente encontrou o livro da lei lá. Já imaginou isso? Já pensou, pastor André? A Bíblia some desse púlpito aqui. O que será dessa igreja daqui a poucos meses, 1 ano, 10 anos? E aí vamos fazer uma reforma nessa igreja. Aí reformando, lá num canto escondido você acha uma Bíblia. Oh, tem uma Bíblia aqui. Que coisa incrível. Vamos ler. Nossa, estamos totalmente longe daquilo que o Senhor falou. Foi assim nos dias de Josias. Foram reformar o templo e encontraram o livro da lei. Haviam abandonado a lei do Senhor. E quando leram a lei diante do rei, ele rasgou suas vestes, ele fez uma reforma com base na palavra de Deus. Mas Deus já estava falando aqui antes, muito tempo antes aqui em Deuteronômio. Muito tempo antes de Josias. Vocês precisam ter essas palavras como centrais na vida de vocês. Elas não podem perder a sua centralidade. A palavra de Deus não pode perder a centralidade no meio do povo de Deus. Então, versículo 1 ao 9, Deus mostra que esses mandamentos, estatutos e juízos, essas 3 expressões que ele usa aqui, que fazem uma referência a toda a lei de Deus, devem ser centrais, principais, fundamentais. O fundamento principal na vida desse povo. E o povo, sabendo disso, deveria receber essa palavra como uma dádiva de Deus, como graça. O povo deveria olhar para a lei do Senhor como um presente de Deus. A lei de Deus é um presente de Deus. Em nenhum momento os mandamentos dados por Deus ao seu povo devem ser visto como algo pesado. Pelo contrário, o fato de Deus deixar a sua palavra registrada, mostrar a sua vontade, ensinar quem Ele é, se revelar ao povo, ensinar o caminho, isso é uma dádiva, é fruto da graça. Não estamos na escuridão porque Deus é gracioso com a gente. Deus nos deixou a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Senhor não nos deixou na escuridão, assim como não deixou Israel no deserto sem uma direção, sem um caminho. O Senhor estava presente com eles e lhes deu a sua palavra. A presença e a palavra de Deus são suficientes para o povo de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. A palavra é uma dádiva porque ela é um documento da aliança de Deus com o seu povo. Quando Deus está dando os 10 mandamentos, Deuteronômio, Deus está dando para um povo com o qual Ele tem uma aliança. São os estatutos dessa aliança. São os preceitos dessa aliança. Que coisa maravilhosa esse Deus que nós cantamos aqui, santo. Totalmente separado de todo o pecado, faz uma aliança com homens pecadores, por sua graça, e nessa aliança Ele vem a nós e se mostra, se revela, mostra sua vontade. Não sabemos absolutamente como agradar a Deus de maneira nenhuma, se Ele mesmo não nos ensinar. Interessante que o Salmo 147, verso 19 e 20, o salmista diz assim: mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Olha que coisa incrível. Salmo 147, 19 e 20. Deus mostra a sua palavra a Jacó. Deus revela as suas leis e os seus preceitos a Israel. Ele não fez assim com outras nações. Todas ignoram, andam na escuridão.
E não é diferente conosco. Ainda há muita gente que anda na escuridão e não conhece a palavra de Deus. Mas você está aqui hoje, sentado, ouvindo a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia na sua mão, no seu celular, na sua casa. Deus não deixou você na escuridão. Por mais que Israel tenha pecado durante os 40 anos do deserto, Deus insiste em ensinar e repetir a sua palavra para a nova geração. Deus é gracioso. Deus insiste em nos ensinar a sua lei. É uma dádiva. É uma dádiva porque a lei nos leva ao temor. No verso 2 ele fala, olha, para que temam, para que vocês temam ao Senhor. É bastante interessante. Não temam só hoje, mas durante todos os dias da sua vida, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e guardem os seus estatutos, para que vocês temam a Deus. Demonstra que Deus quer, por meio da sua palavra, que o seu povo aprenda o temor do Senhor. Aprenda a temer a Deus. O objetivo do ensino aqui em Deuteronômio e todas as Escrituras é que o povo de Deus tenha uma vida de temor e reverência a Deus. Aprenda a agradar a Deus. E não só essa geração, mas as próximas gerações. Os filhos e os filhos dos filhos. Essa palavra é uma dádiva porque revela a pessoa do próprio Deus. O caráter do próprio Deus. Enquanto Deus ensina suas leis, nas leis nós vemos o caráter santo dele, o caráter justo dele. As leis de Deus revelam o seu caráter, quem ele é. E aqui no verso 4, por exemplo, ouve, ó Israel, ou escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Um pequeno versículo, mas que esse versículo tem bastante informação sobre quem Deus é. O versículo famoso é o Shema, que é o verbo ouvir. Ouve Israel. É um versículo que fala quem é o Senhor, o nome do Senhor, que é um Deus que fez uma aliança com esse povo. E que esse Deus é nosso, pessoal, se revela a nós. E que esse Deus é único, singular, não há outro. Então, nesse pequeno versículo, nós já vemos que Deus está se revelando claramente a Israel e lembrando para essa geração que este povo deve adorar apenas um único Deus. Ele é o Deus pessoal, que se revelou pessoalmente a Israel. Mas ao receber essa palavra, ao centralizar essa palavra no meio do povo, essa prática da lei não deveria ser algo externo apenas. E Jesus reforça isso no Novo Testamento. Jesus diz que é de dentro para fora, né? É uma transformação do coração. É de lá que procedem os maus desígnios, mas com o coração regenerado é de lá que vem a alegria e o prazer de guardar a lei de Deus. Por isso que no versículo 5 para frente, Deus está falando para Israel que eles não devem guardar essa lei simplesmente por obrigação externa, mas devem amar o Senhor. Versículo 5. Amem o Senhor. Amem o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então a ideia aqui é que guardar os mandamentos tem que ser fruto de um amor sincero por Deus. Um amor sincero. Jesus disse isso lá em João 14, 21. Vocês lembram desse versículo? Aquele que me ama, vocês sabem, né? Aquele que me ama, guarde os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Esse que me ama é o que guarda. Ou esse que tem os meus mandamentos e os guarda, né? Esse é o que me ama. Então essas palavras que hoje te ordeno, diz o texto, estarão no teu coração, no verso 6. De dentro para fora. Por causa do amor pelo Senhor, eu guardo a sua palavra.
Mas hoje, falando no Salmo 1, nós vimos isso. Como amar a Deus? Como ter prazer na lei do Senhor? Se o nosso coração ama tanto esse mundo, se o nosso coração ama tanto satisfazer a nossa vontade, se o nosso coração é tão apegado aos prazeres desse mundo, nós precisamos da graça de Deus, do Espírito de Deus, que circuncida o nosso coração e nos ensina a amá-lo, que escreve as suas leis no nosso coração, como Jeremias 31 fala da nova aliança. Escrever as leis no coração, de dentro para fora. A nossa obediência tem que ser de todo o coração, amando a Deus de todo o coração. Senhor, promova isso em mim. É uma oração que a gente precisa fazer. Ajude-me a amar ao Senhor mais e mais. Amar mais a tua lei. Então está claro que Deus não está querendo que Israel viva uma vida legalista. De maneira nenhuma. Obedecer porque tem que obedecer. Ou obedecer externamente como lá na frente os fariseus fariam. Eles criariam uma religião bastante legalista. Com a externalidade da lei. Com não toque isso, não faça isso, não coma aquilo e tal. Não. Preceitos e mais preceitos e mais preceitos, que Jesus diz para eles: olha, por causa da tradição de vocês, vocês têm negado a minha lei. Os preceitos mais importantes da lei. E aí a pergunta é: a palavra de Deus está no teu coração? Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. A palavra de Deus está no seu coração. A lei de Deus está registrada aí. Salmo 119, 92, o salmista diz: não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Prazer na lei do Senhor nos livra da angústia. Essa lei do coração que trata o nosso coração e tira de lá o pecado e faz brotar de lá frutos de justiça, a obra do Espírito para a glória de Deus. E muitas vezes nós falamos de ensinar, o texto vai falar nos próximos versículos de ensinar a lei de Deus. Versículo 7 até o versículo 9, ele vai falar: você inculcará aos teus filhos. Então, quando o povo recebe essa lei, ele tem que receber como dádiva. O povo precisa amar a lei de Deus, amar o Senhor e obedecer por amor a Deus, de todo o coração. Essa palavra precisa estar no coração e então ensinar aos seus filhos. Sabe por que muitas vezes não ensinamos? Porque a palavra não está no nosso coração. Aquilo que está no nosso coração começa a arder e a gente coloca para fora, a gente fala sobre ela, a gente ensina sobre ela, a gente fala sobre o Evangelho, a gente fala sobre Jesus, a gente fala sobre os mandamentos de Deus. É igual quando você ama o seu time de futebol. Você gosta de falar sobre ele com o seu filho, né? Já percebeu isso? Então a gente discipula o nosso filho. O pai flamenguista discipula o seu filho a torcer para o Flamengo. Porque aquilo está no coração do pai, é natural. Ele já compra uma camisa, já dá para o filho. O corintiano também, né, André? Já dá a camisa. Já discipula o filho. Porque está no coração, você ama aquele time. Então você vai ensinar, você vai falar, você vai discipular. Se você gosta muito de carro, você vai ensinar o seu filho a amar carro. Você vai levar ele numa corrida. Você vai, entende? Discipular ele nisso. Então não é tão incomum, pelo contrário, é muito comum a gente ver os filhos aprendendo a gostar das coisas que os pais gostam, porque os pais ensinam isso. Natural, porque está no coração, porque o pai ama aquilo. É um hobby que ele ama. Agora, se a palavra de Deus está no nosso coração, vai ser natural. Naturalmente nós vamos ensinar. Naturalmente nós vamos falar dela. Naturalmente nós vamos transbordar para os nossos filhos e aqueles que estão ao nosso redor os princípios, os valores da palavra de Deus. Tu inculcarás aos teus filhos na vida cotidiana, ao deitar-te, ao levantar-te, andando pelo caminho. Centralidade da palavra de Deus.
essa palavra que está no coração deve estar presente também no dia a dia. E essa palavra deve ser fonte de meditação sempre. Versículo 8 e 9 fala: você vai amarrá-la como sinal nas suas mãos, serão por frontal entre os olhos. Você escreverá nos umbrais da sua casa, da sua porta. A ideia de você deixar visível a palavra de Deus. É sempre motivo para falar sobre ela. Será que temos amado assim a palavra de Deus? Será que a palavra de Deus é central assim na nossa vida? Será que a palavra de Deus tem um lugar de centralidade na sua casa, na sua vida pessoal, nos seus momentos de devocional? Qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa no seu coração? Qual é o lugar? Quanto amo a tua lei, diz o salmista. Nela medito dia e noite. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os testemunhos do Senhor são fiéis. Eles dão sabedoria aos simples. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela nos exorta, repreende, ensina, corrige. Ela é útil. A palavra de Deus precisa ser central. Não só no domingo na igreja, mas todos os dias na nossa vida. Não apenas como uma cerimônia religiosa, preciso fazer devocional. Hoje eu não fiz, preciso fazer. Não, mas de coração. Algo natural. E essa palavra, para que nós aguardemos, para que nós consigamos manter a palavra de Deus, existem alguns desafios. E por isso nós precisamos não só colocar ela como central na nossa vida, mas nós precisamos aprender a perseverar nela. Cedo nós falamos de que às vezes nosso prazer vai diminuindo em Deus, vai diminuindo na palavra de Deus. Às vezes vamos esfriando, nos afastando, deixando de ler as Escrituras aos poucos. E ficamos mais suscetíveis ao pecado, mais suscetíveis ao engano. Porque vamos deixando aos poucos, nos afastando da palavra de Deus. Mas Deus deixa claro para Israel aqui, assim como para a igreja, nós vemos isso em Atos, a importância de perseverar na palavra de Deus. Em Atos nós vemos que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja estava perseverando na doutrina dos apóstolos. A necessidade da perseverança na palavra de Deus. E essa é uma marca de um cristão verdadeiramente salvo. É a perseverança. A perseverança dos santos. Uma doutrina tão importante. Aquele que persevera até o fim. E do versículo 10 para frente, não dá para a gente falar de todos os detalhes, mas nós vemos quais são os desafios para a perseverança. Um deles, por mais incrível que pareça, é a prosperidade. No verso 10 ao verso 12, Deus fala: olha, quando vocês entrarem na terra, e vocês receberem casas que vocês não construíram, vinhas que vocês não plantaram, vocês receberem poços abertos que vocês não cavaram, olivais que vocês não plantaram, quando vocês comerem, quando vocês se fartarem na terra que eu der a vocês. Verso 12, cuidado, para que não se esqueçam do Senhor. Olha que coisa incrível. Era para que eles se lembrassem ainda mais de Deus, porque Deus cumpriu a sua promessa. Mas Deus sabe muito bem que a prosperidade que o povo ia receber poderia se tornar um laço para eles. Eles poderiam se esquecer do Senhor. Quando estiverem na terra, está tudo bem. Então eu me esqueço de Deus. Dizem que é isso que acontece com muitas nações ricas, né? Deus para quê? Para que Deus? Nós temos tudo o que precisamos. Nós mesmos conseguimos nos suprir. Nosso sistema financeiro é muito bom, nossa moeda é forte. Então, para que Deus? Então Deus adverte a Israel: cuidado com a prosperidade, porque ela pode se tornar um ídolo no coração de vocês, e vocês podem se esquecer de mim. Cuidado.
No Novo Testamento nós vemos aquele jovem rico que chega para Jesus. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna, Jesus? Guarda os mandamentos. Eu tenho feito tudo isso já. Vai, te falta uma coisa ainda, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Jesus foi no ídolo daquele jovem, no coração dele. Dá aos pobres e me segue. Ele se retirou triste da presença de Jesus porque tinha muitas riquezas. Que paradoxo, né? Se retirou triste porque era dono de muitas riquezas. Não conseguia desapegar dos ídolos. Portanto, Israel deveria ter o cuidado de não permitir que a prosperidade, a calmaria, os fizessem esquecer de Deus. Tem uma frase bem conhecida no meio dos pescadores, que é quando a maré calma e a rede cheia de peixes, levam o pescador a se esquecer da sua prece. A maré calma e a rede cheia de peixes, leva o pescador a se esquecer das suas preces. O desafio, quando tudo está bem, é a gente começar a se esquecer de Deus e da sua palavra. Jesus, quando fala da parábola do semeador, ele fala de uma semente da palavra que caiu entre os espinhos. Vocês lembram dessa parte? E essa semente que caiu entre os espinhos, ela é sufocada e ela não consegue brotar. Sabe por quê? Jesus explica. Aquilo que foi semeado entre os espinhos, ele diz, é aquele que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo, a fascinação pelas riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É isso que Jesus está falando, que Deus já tinha falado para Israel. A fascinação pelas coisas do mundo, a fascinação pela riqueza, pela prosperidade, pode nos levar a esquecermos de Deus e da sua palavra. Sufocam a palavra de Deus. Esse é um desafio. Um outro desafio é o desafio da idolatria. Do versículo 14 ao 16 ele fala: temam ao Senhor e sirvam somente a Ele, não tenham outros deuses. Não tenham outros deuses. O desafio é que o nosso coração muitas vezes se esquece do Senhor e da sua palavra e deixamos de fundamentar os nossos pés na palavra porque o nosso coração começa a enamorar com outros deuses. Nascem no nosso coração, como Calvino dizia, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ídolos que precisam ser quebrados. E o desafio da diligência, de manter, de continuar, de perseverar. O verso 17 ao 19, guardem cuidadosamente, ou na Almeida atualizada, diligentemente, a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. Deus nos convoca para uma vida de diligência, de perseverança. Interessante que Israel está ouvindo isso aqui em Deuteronômio, depois nós vemos Josué, eles entram na terra, e quando chegam no livro de Juízes, logo no início do livro de Juízes, capítulo 2, a Bíblia diz que o povo de Deus, a nova geração, não obedeceu aos juízes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Esqueceram o que Deus disse aqui em Deuteronômio, pouco tempo depois de entrarem na terra prometida. Adoraram outros deuses. E o texto de Juízes diz: depressa se desviaram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram os seus pais. Lembro muito de Gálatas, como Paulo fala. O que está acontecendo com vocês? Depressa vocês passaram de um evangelho para um outro evangelho, que não é o evangelho. Então a diligência é necessária porque o nosso coração depressa peca, depressa se desvia. Não pense que você é Superman, espiritualmente falando. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ninguém é super-homem. Então mantenha-se diligente. Mantenha-se firmado na palavra, em Cristo. Ele é a rocha, como ele mesmo disse, né? Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, essas minhas palavras, ela não vai cair. Firme-se em Jesus. Continue. Talvez você pensou em desistir, desanimar da fé. Permaneça.
continue. O Deus que te salvou é o mesmo Deus que te mantém em pé. A graça que foi suficiente para te transformar, te alcançar, te salvar, é a mesma graça que te mantém. Jesus não te abandonou. E essa palavra aqui de Deuteronômio, para a gente caminhar para o nosso encerramento, é que ela, além de ser central na vida do povo, além dela trazer para nós uma necessidade de perseverança, ou seja, a centralidade da palavra, a perseverança na palavra, e em terceiro, ela é significante para nós. A significância da palavra. Muitas vezes, nós vemos cristãos que dizem assim, pastor, mas eu não sei como aplicar a Bíblia para mim, na minha vida. Parece que ela não tem sentido para mim. Algumas coisas são tão estranhas, diferentes, eu não sei como viver. É outro mundo, né? E eu não consigo entender como que eu vivo isso aqui na minha vida. Mas a palavra de Deus tem um significado para nós. Ela tem um significado, mas ela também tem uma significância. A significância é a ideia de que o significado é aquilo que ela significa, a sua mensagem. E a significância é a aplicação dela para a nossa vida hoje. Ela tem. A palavra de Deus, ela foi nos dada. Foi dada para o povo de Deus, faz sentido para nós. E é interessante, quando a gente vê aqui Deus exortando a Israel, ele até fala no verso 20, quando seus filhos perguntarem o que significam os estatutos, os juízos e tal, vocês vão contar uma história para eles. Que história é essa? No verso 21. A história da redenção. Não é? Capítulo 6, verso 21. A história da redenção. Então, quando seus filhos perguntarem para vocês o que significam os estatutos, vocês não vão falar sobre princípios, primeiramente. Vocês vão contar a história. Porque os estatutos, os juízos de Deus, a palavra de Deus, ela não caiu do céu fora de contexto para nós. Ela nasceu, foi dada por Deus e revelada por Deus dentro da história. Por isso ela faz todo sentido para nós. Faz parte da nossa história. Por isso que quando chega no Novo Testamento, Paulo fala que os crentes são filhos de Abraão, faz todo sentido. Filhos pela fé e herdeiros da promessa. Faz todo sentido para nós. Ela é para mim, ela é para você. Nós somos dessa genealogia pela fé, salvos em Cristo. Nós somos aquelas nações, as famílias da terra que Deus disse para Abraão que iria abençoar. Por meio dele as famílias da terra. Essa palavra foi dada para mim e para você. Veja que quando Deus estava usando Moisés para registrar as escrituras, Davi para escrever os salmos, Samuel e os profetas para escreverem a palavra de Deus, estava escrevendo para você, para mim, para o seu povo. Essa palavra tem sentido para você, sim. Não caia nessa mentira de que a palavra de Deus é de outra época, a palavra de Deus é ultrapassada, a palavra de Deus não faz sentido para nós. Faz. Ela foi dada dentro da história. E nós fazemos parte dessa história. Nós somos herdeiros dessa história. Então, quando um filho perguntasse para um pai, pai, o que significam os estatutos? Vocês vão dizer assim, olha, aos seus filhos, olha, nós éramos servos de Faraó, escravos no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá. Diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas. Nos tirou e nos trouxe para essa terra. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos esses estatutos. Tem uma história. E nós podemos dizer a mesma coisa para nós mesmos e para os nossos filhos. O que significa quando alguém perguntar para você a Bíblia? Olha, deixa eu te contar uma história. A Bíblia significa que nós fomos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, para a sua glória. Porém nós pecamos contra o Senhor. Nos afastamos de Deus e o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas Ele fez uma promessa de redenção, de que enviaria o filho de uma mulher que pisaria a cabeça da serpente. Ele fez uma aliança com seu povo, Ele elegeu Abraão e prometeu por meio de Abraão abençoar todas as famílias da terra. E nós somos parte dessa família da terra que Deus abençoa por meio do descendente de Abraão, que é Jesus, que veio e cumpriu toda a palavra de Deus.
morreu por nós, perdoando dos nossos pecados, ressuscitou, está à direita do Pai, intercede por nós e voltará para resgatar o seu povo eternamente. Essa história faz sentido aqui em Brasília. Essa história faz sentido na tribo Yanomami, porque eles são parte da família de Deus, das famílias, dos povos que Deus quer alcançar. Essa história faz sentido na China, porque eles são parte dessas famílias da terra que Deus deseja alcançar. A Bíblia faz sentido para os povos, porque ela foi escrita para o povo de Deus espalhado pela face da terra de todas as gerações. A Bíblia faz sentido. Ela significa algo para nós. Nós somos parte dessa história, somos chamados para entender a palavra de Deus como parte da minha história. Não como algo distante, não como algo estranho, não. A história de Adão é a nossa história, a história de Noé faz parte da nossa história, a história de Abraão, Moisés, Davi, Israel, Jesus tem significado para nós. Por isso que nós podemos enviar missionários para qualquer lugar do mundo. E lá eles vão pregar a Bíblia. Eles vão pregar a história da redenção. O Evangelho vai fazer sentido para aquele povo que Deus deseja alcançar. E essa palavra foi nos dada para que vivenciamos essa palavra. Amemos essa palavra. E cumpramos esses mandamentos. Tim Keller, num comentário que ele faz, ele diz: nós podemos reconhecer intelectualmente que algo é verdade. Mas bem no íntimo, essa verdade não se apodera de nós. Não nos sensibiliza. Não nos controla. O motivo dos israelitas, diz ele, assim como todos nós, estamos precisando de avivamento, é o fato de que as verdades sobre Deus, outrora vibrantes e reais para os israelitas naquele momento, foram se tornando irreais e perdendo o brilho. Cuidado para que isso não aconteça na sua vida. Que os mandamentos do Senhor continuem vibrantes e reais, que continuem fazendo sentido para você, que continue ardendo no teu coração, que você saia daqui com essa palavra ardendo no seu coração, amando o Evangelho, amando a Cristo mais e mais, para a glória do Senhor. Vamos orar? Quero convidar você a ficar em pé. Foi me pedido que orasse e impetrasse a bênção. Coloque sua vida diante do Senhor. Talvez você tenha de caminhada cristã poucos anos. E talvez você ainda vibre pelas verdades do Evangelho. Ou talvez você já tenha bastante tempo de caminhada cristã, mas essa verdade do Evangelho não é tão vibrante mais no seu coração. Talvez o seu coração está um pouco afastado da lei do Senhor. Parece que o Evangelho não está fazendo tanto sentido para você. O Senhor quer que você ore nesse momento. Quero convidar você a orar. Coloque seu coração, a sua vida diante do Senhor. Senhor, dá-me amor pelo Senhor e pela Tua palavra. Que Teu Evangelho seja vibrante no meu coração, que a Tua palavra vibre, que a Tua palavra seja de fato real na minha vida, que eu ame ao Senhor de todo o coração. Vamos orar? Pai, nós Te louvamos porque o Senhor não nos deixa na escuridão. O Senhor se revelou a nós por meio da Tua palavra, Deus. E temos o privilégio de conhecer ao Senhor. E essa palavra faz todo sentido quando nós encontramos Cristo. E nele tem todo o cumprimento das Escrituras. E nele somos transformados, nosso coração regenerado. Então, aprendemos a amar a lei do Senhor. Reaviva dentro de nós o amor pelo Senhor, pela Tua palavra. Aqueça o nosso coração novamente, ó Deus. Que as verdades da Tua sagrada Escritura, Deus, possam invadir o nosso coração, não apenas a nossa mente. Possa causar em nós transformações profundas e reais. Possam nos levar a amar mais ao Senhor, mais a Tua palavra, a falar mais dela,
que seja algo natural em nós, que possamos ter prazer na lei do Senhor. Dá-nos esse prazer novamente, Deus. Reacende essa chama em nós. Não permita que os espinhos, a fascinação pelo mundo, pelas riquezas, possa sufocar a Tua palavra de maneira nenhuma, Senhor. Mas que ela possa encontrar um terreno fértil nos corações aqui, para a glória do Senhor. E assim, ó Deus, aprendendo e crescendo na Tua palavra, possamos viver para a Tua glória. E o Teu nome seja glorificado em nós, através dessa igreja, mais e mais, mais e mais. Oramos em nome de Jesus. Amém.